pessoal, tudo bem? Turma do GA aqui mais uma vez reunidos. Eu sou o Rafa, estou aqui junto com a Isa e com a Leti. Vamos trazer aí para o pessoal da caravana e todo mundo que está assistindo o tema desencarnação prematura. Mas para iniciar as nossas atividades, é interessante sempre a gente fazer a prece. Então, vou começar aqui. Convido a todos nós a fecharmos os olhos, elevar nosso pensamento a Deus e agradecer ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga pela oportunidade bendita de estarmos reunidos e que possamos estudar, quiçá revisar alguns conteúdos e que possamos também compreender o tempo e a vontade de Deus, pois dele é o reino, o poder e a glória, não só hoje, mas para todo sempre. Que assim seja. Então, começando aqui, pessoal, com o tema de desencarnação prematura. Quando a gente fala da desencarnação prematura, né, a desencarnação já é algo muito difícil para nós, né, de comentarmos. Porque praticar esse desapego, né, entender que a pessoa precisa ir já é um tópico de sensível. E quando a gente fala, né, da desencarnação prematura, a gente considera aqueles, né, que não estávamos esperando que fossem desencarnar tão cedo, né, que o corpo, né, o corpo físico da velhice ainda não alcançou. É sempre um tema delicado, mas importante da gente conversar para entendermos, né, todo o potencial da espiritualidade ali envolvida e a importância da gente entender esses processos, né, para a gente levar a nossa vida aqui com menos sofrimento, né, entendendo os processos que a gente precisa passar aqui. E começando aqui, né, o que é prematuro aos olhos da espiritualidade? Porque nós sabemos que somos espíritos encarnados, né? Somos espíritos imortais. E aqui todos nós temos um plano determinado, né? Um tempo determinado para passar a experiência na carne. É uma experiência totalmente individual, um planejamento totalmente individual, mas há um tempo determinado para cada um. Então, o retorno ao plano espiritual, ele é algo totalmente natural, né? A gente precisa entender isso, porque a nossa vida verdadeira é no plano espiritual, né? Aqui é uma escola, né? Uma passagem para o aprendizado. E nem sempre esse retorno, ele será no nosso, na velhice do nosso corpo físico, né? Do nosso corpo material. Ela pode se dar antes e por vários motivos que a gente vai conversar aqui, mas entendendo que é algo totalmente natural, né? Entendendo que o nosso retorno, né? A nossa vida verdadeira é no plano espiritual, não é aqui, né? Aqui nós passamos por nossas experiências, né? Os nossos desafios, onde a gente desenvolve as nossas virtudes e, né? Aprendemos com os nossos erros também. Então, esse é o principal objetivo aqui na Terra, né? Então, não há um tempo determinado igual para todos, né? Cada um vai passar pelo aquele tempo que precisa ser passado. Não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre essa desencarnação Sim. prematura que a gente comenta, né? A gente fala prematuro, né? E a gente pensa nisso numa visão ainda materialista dos acontecimentos. Quando a gente pensa que acontece uma morte prematura, seja na infância, na adolescência, ainda na juventude, né? Porque na nossa cabeça a morte ela vem só para quando a gente está no final da vida, digamos assim, ali, o corpo esgotou todas as suas possibilidades, já estamos idosos, velhinhos. Mal estamos andando e nem sempre é assim. Porque o que parece prematuro para nós que estamos aqui, alguém que morre na infância, alguém que morre aos 30, aos 20 anos, na verdade, para a espiritualidade, estava dentro do que estava programado, né? Estava dentro do que o espírito precisava contemplar nessa encarnação. Então, assim, o que a gente vai trazer hoje e a nossa proposta é tentar entender essas desencarnações, digamos assim, fora de época, da época natural do corpo biológico, como algo que faz parte também da justiça divina e que está dentro de um contexto de encarnação, de resgates também. Eu quero complementar que, fortemente relacionada à questão da justiça divina, né? Como foi bem dito, essas situações, e também reforçando o que foi dito anteriormente também, a questão da nossa perspectiva materialista, ou muito forte ainda, nós estamos imersos à matéria, faz com que essa justiça divina, aos nossos olhos materialistas, pareçam injustiças, pareçam coisas erradas. A gente começa, às vezes, até a criticar, a julgar de tipo, pô, será que tá certo? Será que não tá?
Então, esses detalhes, né, conforme a apresentação for discorrendo, a gente vai também resolver, né, trazer essas respostas também. Então, o que a gente vai entender o que é a justiça divina, vai entender o quanto a gente tem que, se possível, começar a se não dar tanta bola para o material, assim, então a gente vai conseguir tratar isso de uma forma bem bacana. E aí, linkando com isso que a gente está falando, a gente, dessa questão da visão material, da visão espiritual, nós trouxemos aqui como exposição um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, em que o Espírito nos convida à reflexão de que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. Então, muitas vezes, quando a gente julga, né, nos olhos da carne, da matéria, uma desencarnação prematura como uma injustiça divina, uma fatalidade, na verdade, tem as mãos de Deus ali atuando fortemente. Com certeza. E prevenindo, né, Isa? Prevenindo, às vezes, que algo até mais dificultoso para aquele espírito, né? Alguma situação de sofrimento a mais aconteça com aquele espírito, né? Então, muitas das vezes, né, pode ser um dos motivos, né? Justamente um benefício, né? Igual traz o texto aqui, em que ele coloca: frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Ou seja, Deus, com todo o seu amor e toda a sua misericórdia divina, ele coloca aquele espírito, né, para retornar para o plano espiritual, justamente para ele não causar mais erros na sua encarnação, né? Normalmente os vícios, né, os nossos desequilíbrios podem estar afetando, né, todo o processo da encarnação, né, todo o planejamento. E para não acontecer coisa pior, né, para ele não ficar estagnado, né, naquela situação por tanto tempo, e se prejudicar ainda mais, a espiritualidade divina dá essa chance de retorno, né, antecipadamente, para aquele espírito não se deturpar ainda mais, né, naquele momento. Então, é uma oportunidade da misericórdia divina mesmo para aquele espírito e para aquela família também, normalmente, que está envolvida com toda aquela situação e não sabe mais o que fazer. A gente vê alguns exemplos disso, né? De pessoas que são chamadas a esse retorno ao plano espiritual um pouco mais cedo, e aí, mais cedo do que estava na programação inicial, digamos, e ali se estende a misericórdia divina, né? Fizeram pessoas que estavam envolvidas em situações que destoavam completamente daquilo que ela vinha programada, e aí age ali Deus, né? Como diz o Evangelho. é, Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra, sendo um grande benefício, assim, evitando que os resgates ali sejam piores. Com certeza. Se já é difícil para a gente, né, fazer esses resgates aqui, imagino com todos esses vícios que a gente pode vir carregar, né? Essa carga aumenta ainda mais, né? Então, se já está difícil para aquele espírito lidar com os desafios, imagina se ele acumular ainda mais, né? Por conta desses vícios, por conta desses desequilíbrios. Então, é sempre uma oportunidade divina a gente ampliar os nossos olhares, além da matéria aqui, né? Além do que a gente chama de fatalidade aqui na Terra, mas pelo plano espiritual é uma misericórdia divina mesmo para aquele espírito, né, não piorar a situação dele aqui. Os vícios, né, eles nos prendem fortemente às questões da matéria. Por isso, como a gente bem disse, né, aparentemente, se a gente está muito, não vou falar com os vícios em grandeza, mas se a gente tá muito convicto de que pô, tem alguma coisa errada e tal, e falta, né, esclarecimento esse que a gente está trazendo agora, a gente realmente julga que, pô, tá errado, não tá certo, né? Será que falhou e tal? E não é bem assim, né? Esse texto especificamente reforça que o título dele, né, já diz tudo. O bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. Então cabe a nossa percepção, né? Como eu disse antes, quanto mais a gente se distancia dos nossos vícios, por sua vez, mais a gente aprimora nossas virtudes. E essa é a proposta, né, do geral, né, da existência enquanto espírito, enquanto, né, do todo.
E quando a gente pensa em desencarnações prematuras, a gente lembra do desencarne na infância, que é, sim, muito doloroso para todos os envolvidos, né? Em termos de sentimento, né? Estamos aqui, somos espíritos que sentem, estamos aqui no planeta de provas e expiações para passar por circunstâncias de aprendizado. E o desencarne na infância, ele costuma fazer parte também de uma série de resgates que aquele espírito precisa passar. Porque é importante lembrar que a gente olha para uma criança com toda a inocência que ela de fato contém, mas precisamos lembrar que ali é o corpo, né, de um espírito que carrega uma bagagem antiga, né, milenar, assim como todos nós. Então, vamos passar por todas as fases da vida, de acordo com a vontade de Deus. Uma delas é a infância, mas não significa que o nosso espírito é uma criança. O nosso espírito, ele é um espírito maduro, né? Ainda mais no planeta que nós estamos, planeta de prova e expiação. Aqui não existe mais espírito no início da evolução, né? Já temos aqui alguma bagagem. E a desencarnação na infância, ela também passa a ser ali uma prova ou uma expiação para o espírito que está habitando o corpo daquela criança. Geralmente, acontece uma complementação de vidas passadas. Eu vou pegar aqui alguns exemplos de maneira didática, para ficar mais fácil de a gente entender, a questão do suicida. Bom, o suicida, ele retira a sua vida antes do que estava programado. Então, ele pode ali, às vezes, retirar a sua vida 10, 15, 5 anos antes do que ele deveria, de fato, desencarnar. E aí, aquele espírito, através da misericórdia divina, tem a chance de reencarnar e complementar esses anos de vida. Então, às vezes a gente vê uma criança desencarnando muito jovem, pode ter a ver também com essa complementação de anos anteriores, tá? Assim como outros tipos, outras séries de outros tipos de desencarne, que o espírito precisa passar. Lembrando também que às vezes a misericórdia de Deus é tão grande que ela retira o espírito mais cedo da vida, para que ele não precise sofrer por mais tempo. Então, às vezes, o espírito daquela criança, ele vem com uma prova muito dura de problemas de saúde, e que precisaria passar longos anos vivendo num estado de deficiência, acamado, de diversas formas, e ali acontece o quê? Um desencarne na infância, porque é Deus permitindo que aquele sofrimento se cesse. E aí se cessa mais prematuramente na infância. Perfeito, Isa. E falando também, né, dessas provas e expiações, a gente não pode esquecer dos pais também. Porque, né, quando a gente perde um filho, eu nem consigo imaginar qual o tamanho da dor da mãe, do pai, ao perder aquela criança, né, esse desencarne que a gente considera prematuro, entre aspas, né, que a gente já entendeu que não há nada de prematuro aqui. Mas é também uma provação para os pais. É um desafio, uma experiência para eles, aquele curto período de tempo com aquela criança, né? Pode ser de alguns meses, alguns dias ou até alguns anos, mas é uma oportunidade para eles experienciarem também o convívio com aquele espírito, né? Pode ter sido um resgate também, né, entre os dois. Não há uma regra, né, de fato, que a gente possa concluir com isso. Mas a gente tem que entender que isso não é um determinismo, não é uma fatalidade aquela criança ter desencarnado. Porque a gente entende, né? Porque o desencarne é somente material. Então, o nosso olhar materialista aqui, a gente pode falar que é uma fatalidade. Mas pelo olhar espiritual, a criança cumpriu aquilo que ela precisava cumprir, né? E os pais com esse desafio enorme, né? De entender, né? De trabalhar esse amor. Mas não deixa de ser uma dor enorme, né? Passar por essa dor é um grande desafio para eles, né? E é aí que a gente vai entender que a dor é necessário passar, mas o sofrimento não, né? Esse sofrimento longo de revolta, de angústia, de se perguntar, né, o porquê que isso acontece, né? Cadê a misericórdia divina nisso tudo? Mas entendendo que a misericórdia divina é muito maior do que a gente consegue imaginar, né? Então, essa prova, essa expiação para os pais, por mais que seja dura, é uma ferramenta também para eles se melhorarem, né? É uma ferramenta para eles verem o que eles podem valorizar, às vezes, mais da vida deles, né? Através de ajudando outras crianças futuramente, ou com outros futuros filhos.
mas entendendo, né, esse momento de aprendizado, de crescimento. Como que é a vida deles após o desencarne dessa criança? Como que eles vão dar sentido à vida deles após esse desafio tremendo que a espiritualidade propôs, né? Que esse desencarne prematuro, né? Esse corte de laço material, né? Porque o espiritual nós estamos ligados com aquele espírito e sempre estaremos ligados pelo amor. Mas é justamente dar um novo significado à vida, né? Continuar a vida e se melhorar com isso a partir dessa experiência. Então, nunca é algo, um determinismo, né? Aquilo que precisava acontecer, de precisar passar por aquele sofrimento. Mas sim de entender um novo significado para a vida, né? De como que a gente pode passar por isso sem esse sofrimento. A dor não tem como a gente fugir dela, porque somos espíritos encarnados e vamos vivenciar essas dores. Mas o sofrimento, né, aquela angústia que corrói os seres ao longo dos anos, isso é algo opcional, porque a gente está aqui aberto para várias outras situações que a gente pode se elevar aqui moralmente, né, espiritualmente, entendendo bem o que a gente pode fazer pelo próximo. Então, toda essa oportunidade, né, esse desencarne dessa criança é uma oportunidade para aqueles pais se melhorarem também, né? E aprenderem várias outras coisas do desapego também, que o Rafa vai comentar. Isso, né? Obrigado, Leti, por começar. O desapego, ele está relacionado, né, tanto principalmente, né, da parte dos pais, mas eu acho que em várias perspectivas, por mais sensível que o tema seja, né, por mais complexo e delicado de se falar, são oportunidades da gente entender meio que uma combinação do que é esse desapego pela matéria, né, o reforço de que o que morreu foi o corpo, né? O espírito permanece, tanto seja eu na condição de criança, na condição do pai, indiferente, né? E também, junto a isso, é a oportunidade de conhecer o amor em todo o seu potencial, ou seja, esse amor nosso que temos que desenvolver e o amor da espiritualidade, do divino para conosco, né? Tá linkado a tudo isso. Acho que não tem mais muito o que comentar desses dois Esse tópicos. entendimento, né, Rafa, de que aquela criança, ela carrega um espírito, né? Então, a gente pensar naquilo como parte de uma trajetória evolutiva daquele espírito que nos é caro, né? E não só naquele par de anos que a gente quer estar com aquela criança a qualquer custo, né? Sem ter essa visão, que seria uma visão espiritual da questão. Sim, o amar sem apego, né? Da gente entender que os nossos laços não se rompem aqui, né? E ser grato por essa oportunidade, mesmo que pequena, né, por um curto período de tempo aqui, mas essa oportunidade de estarmos com aquele espírito, né, da gente desenvolver algum laço com ele. Então, esse amor que o Rafa falou, né, esse amor em toda a sua potencialidade, né, esse amor que Cristo nos amou, né, é muito além da matéria, é muito além do que a gente consegue pegar, do que a gente consegue ver. Então é importante também esses momentos para a gente conseguir trabalhar esse amor, né? Esse amor além da matéria, aqui, esse amor além do apego que a gente tem, porque somos seres ainda muito apegados à matéria, muito apegados uns aos outros, né? Materialmente falando. Então, quando a gente tem, né, essa desassociação, né, da matéria, que a gente não tem aquele espírito, né, não tem aquela criança para a gente pegar e amar, a gente pode continuar amando ela de outras formas, né? Então, é uma oportunidade, não só para aquele espírito, mas para os pais também, né? Que boas ações que eu posso fazer para lembrar do meu filho, né? Que eu posso ajudar outras crianças em um orfanato, por exemplo. Assim eu lembro do meu filho positivamente, né? De uma forma positiva, né? Fazendo bem, trabalhando, né? Entendendo, fazendo uma oração para aquele espírito, né? Se conectando com ele. Então, são nessas boas ações, né? Nesse sentimento de elevação que a gente trabalha o nosso amor, que a gente desenvolve o nosso amor de forma plena com aquele espírito. É isso que Jesus quer para a gente, é isso que o nosso Pai, né, Deus, quer que a gente faça, né? Desenvolva esse amor muito além da matéria, né, que é totalmente passageira mesmo. E a gente entender que é passageiro e o que permanece, né, é o nosso espírito, né? Somos nós, é a nossa luz que a gente emana, né? Então é isso que é o mais importante, da gente valorizar esses momentos entendendo também que a gente precisa, né, desse afastamento para a gente trabalhar esse amor além da matéria. Acho muito interessante, só para complementar aqui.
Perfeito, Leti. E aí a gente falou sobre o desencarne na infância, mas existem também outros tipos de desencarne que a gente, né, aos olhos da matéria, chama como prematuro. É, por exemplo, de jovens, às vezes até de adultos, né? São desencarnes prematuros de maneira geral, que a gente está falando aqui, são aqueles que não acontecem na velhice, né? Na idade já mais avançada. E aí, quando a gente fala sobre esse tema, vem também a ideia de algumas mortes que acontecem de maneiras violentas, né? A gente tem alguns jovens perdendo a vida decorrentes de acidentes, decorrentes de abusos de todas as formas, de álcool, de drogas, de sexo, enfim. E a gente precisa lembrar também que a morte prematura, apesar dela também poder fazer parte de um roteiro de programação encarnatória, ela também às vezes pode acontecer fora de trajeto. Ou seja, aquele espírito busca a sua morte prematuramente. Não necessariamente aquilo estava no roteiro de programação encarnatória dele, né? Por quê? Porque temos o uso do nosso livre-arbítrio. Então, quando tomamos decisões, toda ação gera uma reação, né? Famoso axioma aí da doutrina espírita e da ciência como um todo. Então, nós entendemos que através do nosso livre-arbítrio, nós também podemos ser responsáveis pela uma morte prematura e até violenta, né? Ninguém vem, né, na encarnação com um compromisso de tirar a vida de outra pessoa, né? Ninguém vem determinado a acontecer isso, mas por muitas vezes a gente, através de algumas escolhas equivocadas, provoca acidentes que acabam ocasionando mortes prematuras. E aqui prematura no sentido amplo da palavra, não só pela idade do espírito naquela encarnação, mas prematura por quê? Porque aconteceu antes do que deveria ter acontecido também. E a Isa falando sobre o livre-arbítrio, não tem como a gente não entrar na parte da ignorância, né, do nosso espírito, do nosso primitivismo. Porque nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes, né? E cada experiência aqui na matéria é uma oportunidade para a gente crescer, para a gente evoluir. Mas cada um está num grau evolutivo diferente, né? Alguns têm mais consciência de alguns fatos do que outros, né? Outros são mais fáceis de se perder no caminho, né, durante a sua encarnação. E temos aqui muitos espíritos que ainda são muito ignorantes, que ainda são muito primitivos, aqueles espíritos que estão com aqueles sentimentos vingativos, de raiva, de rancor, que carregam dentro de si e podem explodir a qualquer momento, né? Então, misturado com essa ignorância, né? Que esse amor que não foi trabalhado, né? Esse conhecimento que esse espírito não quis trabalhar, misturado com todos esses sentimentos ruins, ele pode acarretar, né, nessas desencarnações prematuras pelas mortes violentas, né? Então, a gente pode falar, né, nas situações de violência que a gente vê, por exemplo, no nosso país, né? Em relação à bala perdida, a tiros, a uma morte por vingança mesmo. Tudo isso está linkado ao nosso primitivismo aqui, né? É esse estado de ignorância que, igual a Isa falou, que nós decidimos não trabalharmos, né? Pelo nosso livre-arbítrio, muitos acham mais cômodo continuar nessa situação. Mas mesmo com essas mortes violentas que a gente se pergunta, nossa, onde está a justiça divina disso tudo, né? Que às vezes retirou um pai de família, né? Que prematuramente, durante um assalto, ou em um acidente de carro, que a pessoa, né, por irresponsabilidade, às vezes acabou cochilando. Enfim, temos vários motivos aqui que não vale ficar enumerando. Mas até nessas situações é que a providência divina trabalha. Igual a gente viu naquele texto anteriormente, até nas situações que a gente vê o mal, acontece o bem também, né? Pelas mãos da providência divina. E que é esse bem? São esses resgates de débitos anteriores. Nós, espíritas, né, entendemos que estamos aqui em reencarnações, né, muitas das vezes para resgatar débitos, erros que a gente cometeu anteriormente. A gente sempre, né, Deus sempre nos permite fazer esses resgates pelo amor, né? Da gente elevar a nossa sintonia, da gente praticar a caridade moral, a caridade material também, mas principalmente a moral, e trabalhar isso da melhor forma possível para que a gente não precisa
resgatar débitos anteriores de uma forma tão sofrida, né? Se por acaso a gente cometeu atos, né, delituosos em outra encarnação, que a gente não precisa buscar isso através desse sofrimento. A gente tem essa opção. Mas muitas das vezes, por conta do nosso livre-arbítrio, né, por conta da nossa condição aqui de querer ficar estagnado, né, de não queremos melhorarmos, esse resgate pode vir de uma forma mais dolorosa, que é justamente pelas mortes violentas. Então, aquele espírito que não conseguiu se elevar, né, não conseguiu sintonizar a sua vibração para o bem, né, para o perdão, para o amor, ele vai atrair aquela morte violenta para ele. Não porque ele precisa pagar, que é um castigo, uma punição, não. Ele teve essa opção, primeiramente, de fazer esse resgate pelo amor. Mas ele não conseguiu fazer, e a espiritualidade divina, né, em toda a sua misericórdia, que arruma um jeito dele desencarnar, né, passando por essa dor, não pelo sofrimento, passando por essa dor, para ele conseguir fazer esse resgate de débitos anteriores, por um mal que ele fez anteriormente, que ele não conseguiu resgatar enquanto estava encarnado, né? Ele tentou, às vezes, trabalhar, mas não conseguiu trabalhar esse amor, desenvolver esse amor. Então, é uma forma mais rápida de fazer esse resgate, para que ele não precise passar por sofrimentos futuros. Então, é uma oportunidade da espiritualidade para fazer aquele resgate. Mas acontece também, né? Não deixa de ser doloroso, não deixa de ser dificultoso, como vamos comentar aqui agora também desse desprendimento da matéria, né? Quando é por uma morte violenta. Pegando, né, então, carona no que a Leti falou e no que a Isa também trouxe, vale lembrar que o espírito que passa por essa experiência, por mais que ele tenha esse desprendimento do perispírito mais dificultoso devido ao estado de perturbação que ele vai se encontrar, da egrégora que ele estava tanto desencarnado e depois, né, tanto encarnado, perdão, depois desencarnado, vale lembrar que, indiferente do que aconteça, assim como o divino, né, a espiritualidade estava conosco antes, né, durante o planejamento, estará também depois. Então a providência divina, ela sempre nos ampara. A espiritualidade estará sempre acompanhando. A gente fala assim, pô, aconteça o que aconteça. A gente deu o exemplo da criança, deu o exemplo aqui do jovem que causou alguma imprudência, adulto que seja, né, que teve o seu desencarne antes da hora. O anjo da guarda estava ali com ele, os mentores estavam ali com ele, sempre alguém está ali com ele, até os obsessores estavam ali com ele também, mas não cabe, né, a gente expandir tanto, né? Vale lembrar que tudo isso que está dizendo aí, né, de livre-arbítrio, que ninguém vem com a responsabilidade, né, de tirar a vida de ninguém. Muitas das coisas acontecem devido à nossa ignorância, nosso primitivismo. Tem a questão de resgate. Por mais complicado que o desprendimento seja, a providência divina está lá com a gente. Querem complementar com mais alguma coisa ou é isso? Tá ótimo, Rafa. É, estamos chegando já ao fim da nossa explanação e aqui para arrematar esse estudo, a gente vai comentar sobre a justiça divina. Led, fica à vontade aqui para falar sobre esse tema, por favor. Obrigada, Isa. Então, a gente entendendo, né, como que funciona a justiça divina em todas essas formas de desencarne. Agora a gente entendeu que não existe, né, desencarnação prematura, a não ser se for por um suicídio mesmo, né, alguém induziu aquela morte. Então, todos nós aqui temos um tempo programado para passar aqui e também varia muito de acordo com as nossas ações, né, com o nosso livre-arbítrio. Então, a nossa vida aqui é regida pela lei de causa e efeito. Não tem como a gente praticar algum ato, né, plantar algo e não colher depois, né? A nossa colheita é obrigatória. E Jesus, né, o nosso governador espiritual aqui da Terra, ele sempre planeja, quer fazer isso da forma menos dolorosa para a gente, né, com menos sofrimento possível. Nós somos poupados de muito sofrimento, né? Se a gente fosse realmente pagar pelo aquilo que a gente fez, né? Da punição, né? De todos os nossos erros que já cometemos, nós sofreríamos muito mais, né? A espiritualidade, a previdência divina sempre abranda muitas das nossas situações. Mas não tem como a gente fugir das nossas responsabilidades aqui também.
Então, a lei de causa e efeito rege justamente para a gente ter responsabilidade pelos nossos atos, né? Para a gente aprender a separar também o que é o bem e o que é o mal, né? São nessas situações que a gente pode ver, igual de morte violenta, que a gente vê esse escândalo acontecendo. A gente aprende a discernir, né, o que é o bem e o que é o mal. Então, deixando bem claro que Deus não é um Deus punitivo, né? Ele é um Deus amoroso, é um Deus justo. E ele procura, através, né, dessa experiência da matéria, que a gente faça esse resgate, né? E ele permite a gente voltar quantas vezes forem necessárias para a gente desenvolver esse amor dentro de nós, né? Para a gente aprender a conviver uns com os outros e amar uns aos outros. Que é isso que a gente veio fazer aqui. Esse é o objetivo de Deus para nós, né? E a gente escolhe certas provas no plano espiritual, né? Durante o planejamento encarnatório. A gente normalmente, né, pode ser ou não, também não há uma via de regra para isso, né? Sabemos que temos encarnações compulsórias, mas a gente está ciente, né? Normalmente a gente está dentro desse planejamento de entender que a gente pede para passar por certas situações, porque a nossa consciência, devido aos certos atos que a gente cometeu, pesa e a gente quer resgatar aquilo da forma mais rápida possível, né? A gente quer passar, não quer ficar com aquela dor, né, com aquele sofrimento de ter cometido algo. Então, normalmente a gente pede para passar por certas situações, lembrando que não é uma regra, né? E chegando aqui no nosso esquecimento, é complicado até para a gente, mas entendendo que foi um acordo feito com a espiritualidade, né? E a dor é algo inevitável. A dor é que a gente vai passar pela dor, né? Por diversas perdas, né? Perda material, perda de um ente querido, né? Perda de algum sonho nosso. Isso a gente vai passar. São dores normais para o nosso aprendizado aqui. Mas o sofrimento é algo opcional, né? Porque a gente vai aprendendo, né, ao longo dessa encarnação, que a gente não precisa ficar estagnado e preso a esses sentimentos ruins, né? A gente tem oportunidade todos os dias de se melhorar. E são nessas oportunidades que a gente precisa colocar a mão na massa, né? Que a gente precisa aprender, a gente precisa ter essa força de vontade para continuar caminhando e caminhando para o bem, né? E todos esses aprendizados, como a gente comentou, né? Aprender a amar sem possuir aquele espírito, né? Entendendo que somos espíritos livres, né? Mas que temos a nossa conexão uns com os outros quando o amor é verdadeiro, né? Então a gente não precisa possuir aquele ser, ele não precisa ficar com a gente durante o tempo todo aqui na Terra, né? Cada um tem um tempo determinado. E a gente precisa trabalhar esse desapego também, né? Esse desapego material falando, né? E aprender a dar um novo significado para a nossa vida. A cada perda que a gente tem aqui, a gente precisa dar um novo significado para a nossa vida. A gente não pode ficar remoendo lutos, né, eternamente aqui. A gente precisa crescer. A gente precisa pegar essa dor e transformar em algo bom, né? A gente precisa pegar essa dor e dar um passo na nossa evolução. Ver quais situações que a gente pode colocar para a gente se melhorar. E melhorar a vida daquele espírito também. Mesmo desencarnado, a gente continua conectado com ele de alguma forma e a gente pode ajudá-lo com isso também. Então, é praticar esse desapego, entendendo como que a gente pode fazer o melhor aqui. O pessoal quiser comentar também para complementar, né? Falando toda essa justiça divina. Posso comentar rapidinho? Então vou lá, vou eu. Claro, Aí, o que eu queria comentar é que esse tema em específico, quando fala de justiça divina, era, antes de me tornar espírita até, era uma das coisas que mais me desafiava, né? Era a questão de justiça. Eu achava que tudo era injusto, tudo estava errado, parecia que o mundo estava conspirando contra mim. E quando eu comecei a participar ali dos primeiros estudos, né, estudos de livros, assistir palestras, e aí eu comecei a ficar imerso, eu percebi que eu até brinquei com uma das, das pessoas que ajudavam ali, que conduziam o estudo. Eu até falei, caramba, será que aonde eu vejo, eu, Rafa, visão material da coisa, será que então onde eu vejo injustiça, nada mais é que a verdadeira justiça acontecendo? De certa forma, né, dependendo da perspectiva, não é uma regra que vale para tudo, mas geralmente eu comecei depois a ter um olhar diferente. Né? Então, pô, tô achando injusto, mas será que é injusto mesmo? Será que não é a justiça acontecendo de uma forma que talvez eu, Rafa, materialista, não compreenda? Né? Talvez em desdobramento eu veja de outra forma, mas aqui agora olhando, pô, tá errado isso. Mas não. Hoje, né,
eu tenho a base para entender a justiça divina, que ela é a aplicação das leis naturais, né? E é um equívoco da minha parte querer ir contra isso, né? De certa forma. E é legal a gente estar trazendo isso como reforço para mim e para todos nós, né?